Fala galera, tudo bem? Então, meu nome é Eric. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas Rayane, Oi, a Rayane Ribeiro, a Stephanie Grassi oi, gente, tudo bem? e a Rayane Cell. Gente, A gente faz parte da turma 24M. A gente tá aqui pela professora Daniela Frison e nós vamos falar hoje sobre o Sudeste. Pode começar, Ribeiro. então eu vou falar dos quatro estados que compõem, né, a região Sudeste, que são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Vou começar falando do Espírito Santo, então. O estado, né, ele possui 46 milhões 95 mil 583 quilômetros quadrados na sua área, né? E ele é o quarto menor estado do Brasil e é maior apenas que o Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. Possui em torno de 4.016.356 habitantes, contando com 78 municípios. O Espírito Santo, então, ele faz fronteira com o Oceano Atlântico a leste, com a Bahia ao norte, com Minas Gerais a oeste e noroeste, e com o estado do Rio de Janeiro ao sul. Possui a sua capital, né, Vitória, e a sua cidade com maior população e extensão é o município da Serra. O Espírito Santo, juntamente com Santa Catarina, ele é um dos únicos estados do Brasil e a capital ela não é a maior cidade do estado. E a gente diz que quem nasce em Espírito Santo, ele pode ser denominado como capixaba ou espírito santense. Atualmente, a capital Vitória, né, é um importante porto exportador de minério de ferro. Na agricultura, merece um destaque para os produtos econômicos, que são café, arroz, cacau, cana-de-açúcar, feijão, frutas e milho. Pecuária, ocorre a criação de gado de corte leiteiro, e na indústria são fabricados produtos alimentícios, madeira, celulose, têxteis, móveis e siderurgia. O estado também ele possui festas muito famosas, né? Que podemos citar a Festa da Polenta em Venda Nova do Imigrante, a Festa da Penha em Vila Velha e o Festival de Arte e Música de Alegre. O Vital, que é o carnaval fora de época em novembro, foi extinto. O nome do estado ele é uma denominação dada pelo donatário Vasco Fernandes Coutinho, que ali desembarcou em 1535, um domingo dedicado ao Espírito Santo. Uma curiosidade bastante importante de se falar que o convento de Nossa Senhora da Penha ele possui um bastante destaque, né, no estado, porque é o símbolo da religiosidade capixaba, que abriga em seu acervo a tela mais antiga da América Latina, é a imagem da Nossa Senhora das Alegrias. Vamos falar então de Minas Gerais, né? Minas possui uma área de 586 milhões 522 mil 122 quilômetros quadrados, e a sua população é de em torno de 21 milhões 119 mil 536 habitantes. A sua capital, né, é Belo Horizonte e conta com 853 municípios. É o quarto estado com a maior área territorial e o segundo em quantidade de habitantes. Faz limite com São Paulo, na sul e sudoeste, a leste com Mato Grosso do Sul, a noroeste com Goiás e Distrito Federal, a norte e nordeste com a Bahia, a leste com o Espírito Santo e a sudeste com o Rio de Janeiro. O território, ele, por possuir 853 municípios, é a maior quantidade dentro dos estados brasileiros, né? Minas era habitados por indígenas quando os portugueses chegaram ao Brasil. E, contudo, ocorreu uma migração para o estado a partir do momento em que foi anunciada a existência do ouro. Só que a extração do metal trouxe bastante riquezas e desenvolvimentos para a então província.
proporcionando seu desenvolvimento econômico e cultural. Só que o ouro, né, logo foi escasso e ocorreu uma imigração por grande parte da população. Até que o novo ciclo do café trouxe novamente a Minas uma projeção nacional. E o fim ocorreu com o processo de industrialização que foi tardio, né? Minas, ela é atualmente o terceiro maior produto, possui o terceiro maior produto interno bruto do Brasil, né? Sendo que grande parte do total produzido no estado ainda se deve às atividades mineradoras. E o desenvolvimento também pode ser notado pela infraestrutura, que tem grande quantidade de usinas hidroelétricas e a maior malha rodoviária do país. Como Minas possui umas belezas naturais bem chamativas, assim, e tem um patrimônio histórico muito relevante, Minas acaba sendo um importante destino turístico, né, para o povo brasileiro e até quem vem de fora mesmo, né? Porque o povo mineiro, ele possui uma cultura bem peculiar, que é marcada bastante por manifestações religiosas tradicionais e culinária típica do interior, além da importância nacional das produções artísticas, contemporâneas e também no cenário esportivo, né? Vamos falar então do Rio de Janeiro. O Rio, ele possui então uma área de 43.780.172 quilômetros quadrados e conta com uma população de 17.366.189 habitantes. Possui então sua capital com a cidade do Rio de Janeiro e conta com 92 municípios. Faz limites com os estados de Minas Gerais, que fica ao norte e noroeste, Espírito Santo ao nordeste, São Paulo ao sudoeste, além do Oceano Atlântico, leste e sul. Quem nasce no Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Aqui, popularmente, as pessoas se denominam carioca, né? Só que, principalmente quem mora na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só que carioca é um gentílico oficial do município do Rio de Janeiro. Só que há movimentos sociais que buscam o reconhecimento do gentílico carioca como gentílico oficial do estado do Rio de Janeiro em si, né? Junto com o Fluminense. É a cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, é a sua capital, Rio de Janeiro. Também é a segunda maior metrópole do Brasil. E apesar de ser, em termos de território, o terceiro menor estado brasileiro, ficando à frente apenas de Alagoas e Sergipe, concentra 8,4% da população do país, sendo o estado com maior densidade demográfica do Brasil. Bom, dados. Tu já acabou a parte das regiões, Rayane? Sobre os estados? Não, Tá, quando tu terminar a parte dos estados, eu quero complementar um pouco da história ali que quando tu falou de Minas Gerais, tá bom? Sim, eu tô terminando o Rio de Janeiro e já vou para São Tranquilo, Paulo. tranquilo, pode continuar. Beleza. Tá, então como eu estava falando, segundo um censo que ocorreu em 2010, o estado ele é o terceiro mais populoso do Brasil, ficando atrás somente de São Paulo e Minas Gerais. O PIB do Rio de Janeiro é o segundo maior do país, enquanto o IDH fluminense é o quarto mais elevado do Brasil. Além disso, o Rio de Janeiro apresenta a terceira maior faixa de alfabetização, somente atrás de Santa Catarina e Distrito Federal. Vamos então finalizar com São Paulo, que possui uma área total de 200 milhões 48 248 milhões 222.362 quilômetros quadrados e conta com uma população de 45.919.049 habitantes. Sua capital, então, é o município de São Paulo e faz limites com os estados de Minas Gerais a norte e nordeste, Paraná ao sul, Rio de Janeiro a leste e Mato Grosso do Sul a oeste, além de fazer fronteira com o Oceano Atlântico a sudeste. É dividido em 645 municípios, o que equivale a 2,9% da superfície do Brasil.
sendo um pouco maior que o Reino Unido, né? Correspondendo a 22% da população brasileira, é o estado mais populoso do Brasil, a terceira unidade política mais populosa da América do Sul e ainda é a subdivisão nacional mais populosa do continente americano. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil desde pelo menos 1940, quando superou, então, o estado Minas Gerais. Segundo o IBGE, a pesquisa realizada em setembro de 2015, São Paulo ele tinha a maior produção industrial do país, com o maior PIB entre todos os estados brasileiros. Em 2016, a economia paulista respondia por cerca de 32,5% do total de riquezas produzidas no Brasil, o que se tornou então popularmente conhecido como a locomotiva do Brasil. O PIB paulista ele equivale à soma das economias de Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E se fosse um país independente, seu PIB nominal poderia ser classificado entre os 20 maiores do mundo, que foi uma estimativa feita em 2010. Além da grande economia, São Paulo possui bons índices sociais em comparação aos registrados no restante do país, como o segundo maior índice de desenvolvimento humano, o segundo maior PIB per capita, a segunda menor taxa de mortalidade infantil, a menor taxa de homicídios e a terceira menor taxa de analfabetismo entre as unidades federativas brasileiras. Sobre os estados, então, foi isso. Tá, eu vou complementar, já vou terminar minha parte, que é a história dele. Ah, o Sudeste foi bem conhecido ali na parte quando a cana-de-açúcar do Nordeste começou a perder as forças dela, né? Então não tinha mais economia no Nordeste com a cana-de-açúcar. Com isso, teve a descoberta de ouro e pedras preciosas dentro da região de Minas Gerais, aonde ali no final do século 17, ali por 1619, teve uma intensa migração das pessoas para a região sudeste. Então meio que foi ali aonde todo mundo começou a conhecer a região sudeste, né? Então acho que é isso sobre a história. Só queria complementar isso mesmo. Beleza. Isso aí. Bom, posso apresentar agora sobre o clima? Claro, pode. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o clima e a hidrografia da região sudeste. Nessa região, o clima predominante é o clima tropical. No litoral, predomina o clima tropical atlântico e nos planaltos, o clima tropical de altitude, com geadas ocasionais. No estado de São Paulo, o clima que predomina é o tropical atlântico. Nas áreas com proximidade ao litoral, e tropical de altitude, que prevalece no interior. Nos lugares de altitude elevadas, a temperatura média anual é de 20 a 22 graus. Lembrando que essa temperatura anual não permanece assim. Claro que nos verões a temperatura é mais quente e no inverno é mais frio, mas esta é a média anual de São Paulo. No Rio de Janeiro, no Planalto, pode-se dizer que o clima predominante é o tropical de altitude, caracterizado pelas temperaturas mais amenas. Na Baixada Fluminense, predomina o clima tropical semiúmido, com temperaturas médias anuais de 24 graus. Em Minas Gerais, no território mineiro, o clima que predomina é o tropical de altitude. O clima tropical se apresenta nas áreas mais baixas. A temperatura nessa região oscila entre 22 e 23 graus, com duas estações bem definidas, com verões chuvosos e invernos secos. E no Espírito Santo, o clima do estado é tropical úmido, com temperaturas médias anuais de 23 graus. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a hidrografia da região sudeste. A hidrografia caracteriza-se por um grande centro dispersor de águas que se dirigem para outras regiões, abastecendo várias bacias hidrográficas. A maior parte dos rios da região é de planalto, portanto, com grande potencial hidrelétrico. Em São Paulo, o rio Tietê, estão presentes algumas das mais importantes usinas elétricas e hidrelétricas do estado, que geram boa parte da energia elétrica consumida pelos paulistas. Lá também possuem o rio Pinheiros, rio Tamanduateí
e a represa Guarapiranga e a represa Bilingues, que também ajudam bastante, também são muito importantes nas usinas hidrelétricas. No Rio de Janeiro, a maior parte dos rios fluminenses desembocam no Oceano Atlântico, sendo os mais importantes o Paraíba do Sul, Muriaé, Pomba, Macabu e Itapuana. Além dos rios, o estado também possui várias lagoas, sendo a maior delas a Lagoa Feia e a mais conhecida a Lagoa Rodrigo de Freitas, na capital. Em Minas Gerais, é um estado muito rico em nascentes de água. As grandes bacias hidrográficas do país têm suas origens no território mineiro, como é o caso das bacias do São Francisco, do Pará e a do Leste. A bacia do São Francisco tem como principais componentes o Rio das Velhas e Paracatu. Em Espírito Santo, o principal rio do estado é o Rio Doce. Sua nascente está localizada em Minas Gerais. O seu curso possui nada mais nada menos do que 977 quilômetros de extensão. Além desse, existem outros, como o Rio São Mateus, Itaúna, Itapimirim, Jacu, Mucuri e Itabapoana. E é isso. Complementando a hidrografia, ali também tem as praias do Rio de Janeiro, né? Sim. Uhum. Famosas, inclusive. É. Que atrai muitos turistas, né? Isso faz com que a economia seja altíssima também, né? Se eu posso falar sobre Sim. o relevo agora? Claro, pode começar. Como o Eric falou, as questões geológicas tiveram muita influência na economia, né? Por causa das bacias sedimentares que eles retiravam o petróleo, como retiram ainda, ajudando muito na economia da região sudeste. O relevo predominante dessa região é o Planalto, e existem vários tipos que acabam resultando em vários pontos turísticos, né? Sim. Por exemplo, temos o Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar, que tem um relevo marcante que atrai muitos turistas, que acabam achando que o Rio de Janeiro é a capital do país, né? Por chamar muita atenção lá fora. Minas Gerais é o único estado dessa região que não possui um litoral. São Paulo tem sua maior parte sobre os planaltos, mas possui uma região litorânea com muita influência histórica, que é a região da Baixada Santista. Agora eu vou falar um pouco sobre a vegetação. A vegetação da região sudeste varia de acordo com o clima, mas a maior parte da vegetação dessa região é formada pela Mata Atlântica, que infelizmente se encontra bastante devastada, né? Por causa da urbanização e da expansão agrícola. Já no estado de Minas Gerais, predomina a vegetação do Cerrado e da Caatinga. E existe muita diversidade da flora e da fauna da Mata Atlântica, que é diversa. Em algumas áreas de Minas Gerais encontram-se vegetações de cerrado com aparência de vegetação morta na época seca. Mas depois de um tempo, elas voltam às tonalidades verdes, atraindo muito beleza para a região. E era isso para a vegetação. Tá bom. Eu vou terminar aqui com as principais atividades econômicas da região sudeste, né? Que o sudeste, como fala na história, ele foi crescendo conforme a economia dele, né? Começou ali no ouro, pedras preciosas, e com isso tinha o extrativismo mineral, que começou desde aquela época do século XVII, indústrias de transformação, serviços industriais e de utilidade pública, as construções civis, serviços e a agropecuária, que eram as principais atividades econômicas, né, da região sudeste, e que ainda são também, né, não pode esquecer. E eu acho que é isso. Vamos terminar por aqui. Nosso podcast foi bem simples, rápido. Acho que a gente pode abranger bastante conteúdo aí em cima da região. Acho que ficou bem bom. E é isso. Fazer um complemento? Pode, com certeza. Sobre o assunto da Rayane Ribeiro, que ela tinha falado sobre a Igreja da Penha, né? Sim.
Antigamente, quando os índios foram construir a famosa Igreja da Penha, não era para ela ter sido construída lá no topo do morro, pois dificultava muito a subida deles até lá em cima. Só Aham. que toda vez que eles botavam a imagem da Nossa Senhora lá embaixo, ela sumia e aparecia sozinha lá em cima do morro. E depois da terceira vez que ela sumiu, eles entenderam que ela queria ficar lá em cima. E foi aí que eles construíram a Igreja da Penha lá no topo do morro e não ali embaixo. Pô, que massa isso. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Motivação, né? Que É massa bem aí. legal. Uma lenda. Acaba atraindo muitos turistas, né? É, mais um ponto. Devido a essas Muito histórias, importante. a região sudeste acaba sendo o coração do Brasil, né? Verdade. Os habitantes e Quando os turistas de comércio. fora. Aham, e querendo ou não, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais são. É um ponto muito bom, tanto para a economia deles quanto para os turistas que vão para lá, né? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. É, Rio de Janeiro, São Paulo. Forte Existem pontos influência. negativos, né? É, tem Em qualquer outro pontos. estado, tipo Sim. poluição. É, quanto maior, mais empresas tem, mais poluição. Querendo ou não, de uma Tudo tem forma. efeito colateral. Isso aí, bem isso aí mesmo. Tipo, lá no Espírito Santo, quando eu fui pra Vitória, Sim. eles têm a indústria da Vale no meio do mar, né? E naquela semana que eu fui pra lá, ela tinha acabado de transbordar, o que poluiu todo o mar, que impossibilitou que ninguém mais podia entrar no mar porque ele estava totalmente poluído por culpa da indústria. Nossa. E as águas lá que são totalmente Esse é o problema, esse é o problema da indústria. indústria perto do mar, né? De Isso. qualquer coisa. A poluição que. Porque se abranger, o mar é gigante, né? É um infinito, a gente pode dizer. E tipo, Tem as barragens, né? e isso vai afetando, vai entrando em rios menores, vai entrando em. E aí quero ver como é que vai ser isso aí. E aconteceu em Brumadinho, matou vários animais, pessoas. É, acabou com o Brumadinho, né? Destruiu a cidade, né? É, vidas, famílias. E quem passou por isso nunca mais vai esquecer. Nossa, nunca. É. Por mais que eles vão se mudaram de localidade, de tudo, isso aí vai ficar na mente deles pra sempre. Mas que Principalmente perdeu a vida, a isso, família. principalmente as famílias que perderam. Verdade. Mais algum comentário? Se não, podemos finalizar por aqui. Achei que foi muito bom. Acho que é Foi isso. Também ótimo. gostei bastante. É isso. Obrigado pela companhia, obrigado pela conversa sobre o Sudeste. Obrigada, galera. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo pra vocês. Até a próxima. Vocês também, um beijo. Se cuidem. Até mais. Um beijo.